A partir do dia 1º de agosto, o carro que está parado na sua garagem agora vai começar a beber um combustível diferente. Só que dessa vez tem alguém batendo o pé e dizendo que essa mudança pode sair caro para o seu motor. E esse alguém é o Ministério Público Federal. Eu passei os últimos dias lendo o processo, comparando os laudos e ouvindo os dois lados dessa briga, e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que muda no seu tanque, o que pode acontecer com seu motor lá na frente, e por que essa história está longe de terminar. Se você chegou até aqui, Deus abençoe sua vida. Deixa o like, e como um bom brasileiro, comente o que você acha disso tudo. Se você tem moto, carro mais antigo ou um importado na garagem, presta atenção porque essa parte é para você. No papel, a proposta parece até bonita. O governo quer aumentar a quantidade de etanol misturado na gasolina comum, tirando ela de 30%, o famoso E30, e levando para 32%, o E32. A justificativa é reduzir a importação de gasolina, incentivar o etanol nacional e deixar o país menos dependente do petróleo lá de fora. Essa mudança foi aprovada em meados de julho pelo Conselho Nacional de Política Energética, dentro de um pacote maior chamado Lei do Combustível do Futuro, e a entrada em vigor está marcada para o 1º dia de agosto, em todos os postos do Brasil. Até aqui, parece só mais uma decisão técnica que ninguém ia nem notar. O problema é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo para suspender tudo isso, e o argumento é pesado. Segundo o órgão, não existe comprovação técnica séria de que essa nova mistura é segura para a frota que já roda hoje no Brasil. E é aí que a história fica interessante. O MPF alega que o governo reaproveitou estudos antigos, feitos originalmente para validar o I30, e usou eles para tentar justificar o I32, apoiando isso numa margem de tolerância de apenas 2%. Ou seja, na visão do órgão, não teria sido feito um teste novo, pensado especificamente para essa concentração maior de etanol. E tem um detalhe que passa batido para a maioria das pessoas. A especificação técnica do I32 permite que o combustível vendido na bomba tenha até 34% de etanol. Essa faixa mais alta, segundo o MPF, nunca foi validada tecnicamente. Quer dizer que o combustível que você vai colocar no tanque pode, dentro da própria lei, vir com uma concentração ainda maior do que esse número de 32 que está sendo discutido. Com base nisso, o MPF não está pedindo só a suspensão da medida. A ação, protocolada na Justiça Federal de Uberlândia e também levada ao Supremo Tribunal Federal, pede uma perícia técnica independente, feita por especialistas de fora do governo, para checar se os testes oficiais realmente representam a diversidade de carros que roda por aqui, qual foi a duração desses testes, e se essa mistura é compatível com motores de gerações diferentes. E o órgão também está cobrando uma indenização de R$500 milhões por dano moral coletivo. Só que o motivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo não é a briga jurídica em si. É o que pode acontecer com o motor do seu carro se essa mistura realmente for para frente sem os testes que o MPF está pedindo. E aqui eu separei em 3 pontos, para ficar bem claro. Número 1. Corrosão em peças metálicas. O etanol é mais agressivo com metal do que a gasolina pura, principalmente em sistemas que não foram projetados para conviver com uma concentração alta dele. Quanto mais etanol na mistura, maior a chance de esse desgaste químico aparecer com o tempo, especialmente em componentes mais antigos do sistema de combustível. Número 2. Desgaste prematuro das bombas de combustível. A bomba trabalha o tempo todo, empurrando combustível para o motor, e ela foi calibrada para um tipo específico de mistura. Quando essa mistura muda para uma concentração maior de etanol do que ela foi projetada para receber, o desgaste tende a chegar mais cedo do que o esperado, o que significa a troca de peça mais cedo do que você estava contando. Número 3. Falhas no sistema de injeção eletrônica. Esse é o ponto mais sensível, porque a injeção eletrônica é praticamente o cérebro do motor. Se ela começa a falhar por causa de uma mistura que o sistema não foi calibrado para receber, os sintomas costumam ser sutis no começo, tipo dificuldade para ligar o carro, perda de potência ou aumento no consumo, e não é raro o motorista nem desconfiar que o combustível é o culpado. E é justamente esse último ponto que mais me preocupa. Esse tipo de problema não aparece na primeira semana. Ele vai se acumulando, mês após mês, até o dia em que o carro começa a engasgar, gastar mais combustível do que devia ou perder força, e o dono sai gastando dinheiro em oficina tentando descobrir um defeito que, na real, pode ter nascido na composição do próprio combustível. Quem sente isso primeiro, segundo o próprio processo, são as motocicletas, que trabalham com margens de tolerância bem mais apertadas, os carros mais antigos, projetados numa época em que a gasolina brasileira tinha bem menos etanol, e os importados movidos só a gasolina, que muitas vezes saem de fábrica calibrados para o padrão do país de origem,
sem nenhuma adaptação para a realidade brasileira. Se você tem um desses 3 perfis de veículo na garagem, esse aumento de etanol pode significar visita mais frequente à oficina, troca de peça antes da hora e, no fim das contas, um gasto extra que não estava no seu planejamento. Agora, se você roda com flex, que é a maioria da frota por aqui, a notícia é mais tranquila. Motor flex foi construído justamente para engolir qualquer proporção de etanol e gasolina sem drama, então o risco de quebra é baixo. O que pode acontecer, mesmo pro flex, é um consumo um pouco maior, porque o etanol entrega menos energia por litro do que a gasolina, então o motor precisa puxar um pouco mais de combustível para render a mesma coisa. E aqui entra o contraste que resume bem essa história toda. De um lado, o Ministério de Minas e Energia garante que o i32 foi testado pelo Instituto Mauá de Tecnologia em carros e motos, e que os resultados não mostraram problema relevante nem nos motores que não são flex. A Única, que representa o setor de cana e etanol, também defende a mudança e diz que a produção nacional dá conta do recado. Do outro lado, está o MPF dizendo que esses mesmos testes usaram como base uma pesquisa antiga, feita para outra mistura, e que isso não é suficiente para garantir segurança para quem tem um carro na garagem esperando durar mais 10, 15 anos. Enquanto essa disputa não se resolve, o cronograma do governo segue valendo, e o i32 deve mesmo chegar aos postos em 1º de agosto, salvo se a Justiça conceder a liminar antes disso. Se a liminar sair, os postos continuam vendendo o E30, que já está em uso desde agosto do ano passado, até que a briga na Justiça termine ou até o governo apresentar os estudos que estão sendo cobrados. No fim das contas, essa história mostra bem como uma decisão tomada lá em cima, num conselho que quase ninguém conhece o nome, pode acabar batendo direto no seu bolso e na vida útil do seu motor. E o assunto que mais divide opinião aqui é justamente esse: até que ponto vale a pena arriscar o motor de milhões de carros em nome de uma meta ambiental e econômica, sem esperar o teste completo ficar pronto antes? Me conta aqui embaixo, você confiaria colocar esse E32 no tanque do seu carro antigo ou importado sabendo desses riscos? Ou preferia esperar a Justiça bater o martelo primeiro? E se você quer entender de vez o que esse tipo de decisão pode custar de manutenção lá na frente, assiste o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela, porque ele completa exatamente esse raciocínio. Se você chegou até aqui, Deus abençoe sua vida. Deixa o like, e como um bom brasileiro, comente o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo.